Olá, esta é a aula número 6 para os alunos do segundo ano do ensino médio. São aqueles exercícios da lista preparatória que a gente fez baseado nas aulas do CMSP, Centro de Mídia, tá? Bom, nós estávamos estudando dois temas principais, que é probabilidade e análise combinatória. Então vamos resolver aqui uma questão aqui do Enem 2018. O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículo, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma notícia aí que saiu no G1, né, o portal da Globo, em 2015, tá? E aí vem a questão que nós precisamos resolver. Uma montadora pretende participar desse evento com dois estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Esse E a gente sabe que tem que multiplicar para fazer as combinações, não é isso? Para compor esses estandes foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos, ou seja, diferentes, e 6 caminhonetes de cores diferentes para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Então, o que significa isso? Que se eu trocar a posição deles, não gera uma nova combinação. Isso daí, né, a gente viu que tem dois temas principais da combinação, que é o arranjo, que é onde eu troco a ordem, gera uma nova combinação, e no caso aí o texto já foi bem claro que isso não acontece. Então é um exercício de combinação simples, tá? Bom, aí o que acontece aqui na questão? A primeira coisa que a gente estranha é que não tem um valor numérico para as alternativas, tá? Então ele tem uma situação aí que ele coloca A, né, que é a abreviação de arranjo, tá? Aí a nomenclatura está um pouquinho diferente, só vou traduzir para vocês dentro do que a gente fez em sala de aula. O que está escrito aí? Que tem 10 possibilidades, vai escolher 4. Aí tem as combinações também, combinação abreviado aí, né? 10 e vai escolher 4. A C, alternativa C, tem combinação de 4 e 2, que multiplica a combinação de 6 e 2, vezes 2, vezes 2. E a D é a mesma coisa, só que está na situação de arranjo, né? Então, arranjo de 4 em 2, arranjo de 6 e 2, vezes 2, vezes 2. E o último, a combinação 4 e 2, vezes a combinação de 6 e 2, certo? Bom, então a questão era só para indicar o que você teria que fazer. Eu fiz o seguinte, assim como na aula presencial, eu propus para os alunos calcular os valores de combinação, tá? Então eu separei o exercício em duas partes, dividindo as combinações dos carros e das caminhonetes, e depois no final a gente tem que combinar, né, essas situações. Então o que ele diz? Ele diz que são 4 carros, vai escolher 2 e um vai ficar exposto em cada estande, e esses estandes também ele vai ter que trocar entre si, não é? Então o que significa? Eu tenho 4, vou escolher 2, um para cada estande, e vou multiplicar por 2, porque são 2 estandes, ele pode trocar entre os estandes que tem lá, né? Então as combinações dos carros seriam 4, vou escolher 2, vezes 2, porque são 2 estandes, certo? A mesma coisa ficaria para a caminhonete, são 6, vou escolher 2, são 2 estandes, né, que eles podem trocar entre si, então vai ser o dobro de combinações. Ou seja, seria 6, né? Vai escolher 2 vezes 2, tudo bem? Então a questão é essa daí, o que pediu, tá? Você só analisa lá, não tá na ordem que eu coloquei aí, porque eu escolhi fazer separadamente, só para entender melhor. E aí vê a alternativa que aparece essa ideia. Lembrando que a combinação, quando se troca a ordem, não gera uma nova possibilidade de combinação, tá? E essas ideias de cores, a maioria dos casos, envolve um exercício de combinação. Aí só para esticar um pouquinho o exercício, para a gente aproveitar ao máximo a questão, eu coloquei aqui do lado para vocês fazerem as combinações. Ó, com a fórmula, né? Seria 4 carros, você vai escolher 2, já substituir lá o valor, resolve a fórmula, igual a gente fez no exercício anterior, e multiplica por 2. Se não quiser fazer pela fórmula, pode fazer pelo método dos traços. Então, para a primeira escolha eu tenho 4 possibilidades, para a segunda eu tenho 3,
multiplica, né, os dois aí para combinar, e aí se a gente fazer só isso é arranjo, não é? E a gente tem que eliminar as repetições, ou seja, seria, nesse caso, duas escolhas, a metade das combinações, não é? Então, eu vou dividir por 2 fatorial. E depois que fazer isso daí, tem que multiplicar por 2, porque são dois stands, né? Os carros podem trocar e as caminhonetes também entre si, tá? E aí no final aqui a mesma coisa com as caminhonetes, só que seriam 6 combinados 2 em 2, né? Então eu já montei pela fórmula, tá? Aí você vê aí o jeito que você acha melhor, ou pelo método dos traços, começando com 6, né? Como não pode escolher as duas caminhonetes para o mesmo stand, então diminui a possibilidade, multiplica aí, divide por 2 fatorial e multiplica por 2, porque são dois stands. Depois que você fazer os cálculos dessa parte, ou pela fórmula ou pelo método do traço, para combinar os dois, como é carros e caminhonetes, a gente vai multiplicar os dois resultados e dar o número de combinações, tá bom? É só uma sugestão, se quiser fazer só ver aí o que fez, mas é bom que dá uma treinada na ideia das combinações, tá bom? Bom, Enem 2012, uma questão bem antiguinha, mas é uma questão bem complicadinha de fazer. É bom que dá uma lembrada em algumas coisas de frações, né? O pessoal na aula presencial teve bastante dificuldade de compreender o exercício, mas eu vou deixar indicado aqui para vocês poderem fazer essa questão, que é uma questão bem difícil. Em um jogo, há duas urnas com 10 bolas do mesmo tamanho em cada urna. A tabela a seguir indica a quantidade de bolas de cada cor em cada urna. Então a gente percebe que tem 5 cores: amarela, azul, branca, verde e vermelha. Urna 1 e urna 2. Se a gente somar as duas urnas, a gente percebe que tem 4 bolinhas em cada nas duas urnas, né? Somando aí tem 4 bolinhas de cada cor, mas por urna, se a gente somar as colunas, não é? A gente vai perceber que tem 10, tá? Continuando. Uma jogada consiste em 1. O primeiro jogador apresenta o palpite sobre a cor da bola que será retirada por ele na urna 2. Então são duas urnas, ele vai dar o palpite na urna 2. Por exemplo, amarela, tá? Ele retirará aleatoriamente uma bolinha da urna 1 e a coloca na urna 2, misturando com as demais que estão lá. Então tira uma bolinha, independente da cor, joga na segunda urna, tá? Tira de uma, passa para outra. Em seguida, ele retira também aleatoriamente uma bolinha da segunda urna. Se a cor, esse é o quarto passo, né? Se a cor da última bolinha retirada for a mesma do palpite inicial, ele ganha o jogo. Então tem essa ideia, ele pega uma bolinha de uma urna, passa para outra, e aí se ele acertar o palpite que ele tirar lá depois que misturar as bolinhas na segunda urna, ele acertar o palpite, ele ganha o jogo, tá? E ele quer saber qual é a cor escolhida pelo jogador para que ele tenha a maior probabilidade de ganhar, tá? E as alternativas, todas as cores. Bom, para resolver isso matematicamente, né, a gente tem que fazer cor por cor, mas só de olhar a questão, a gente sabe qual que vai ser a maior probabilidade, não é, de ganhar. Porque se ele tem que acertar na segunda urna o resultado, então a gente tem que analisar na segunda urna qual bolinha que tem mais, porque só vai levar uma, né? Então a maior probabilidade de acerto seria da cor vermelha, né? Porque tem mais bolinhas vermelhas na cor da cor vermelha, tá? Mas provar isso matematicamente, aí que o bicho pega. Bom, vou fazer valor por valor, começando pelas cores que estão aí na sequência na tabela. Vou colocar essa tabela sempre aí para vocês poderem analisar. Então tem duas possibilidades. Ele pode levar uma bolinha amarela da primeira urna para a segunda ou não. Então esse ou a gente sabe, já fizemos algumas vezes, tem que fazer uma soma, né, para poder calcular as combinações, tá? Então o que acontece? Se ele vai tirar uma bolinha daqui para cá, então vai diminuir uma bolinha, ou seja, 10 vai ficar 9, e na segunda urna ficará 11, tá? Então a gente precisa fazer esta análise aí sempre da jogada, certo? Então eu vou fazer o seguinte: primeiramente analisar a probabilidade dele levar uma bolinha amarela para a segunda urna e ver quanto que fica para ele acertar. Então, para a bolinha amarela, a chance dele tirar é 4 em 10, certo? E aí eu vou combinar
com a probabilidade dele acertar a bolinha na segunda urna, porque o palpite é sobre a segunda urna. Como não tinha nenhuma bolinha amarela, então vai aumentar uma, se ele levar a amarela, certo? Então vai ficar uma no total de 11, porque eram 10, vai levar uma, vai ficar 11, certo? Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade tem a possibilidade de levar ou não levar uma bolinha amarela. Se a chance dele é 4 em 10 de levar uma bolinha amarela, a chance de não levar são as outras que sobram, né? Que é as azuis, brancas e verdes, que são 6, né? 6 no total de 10, certo? Ele levando uma outra bolinha de uma outra cor, aí a gente vai analisar a chance dele acertar, porque o jogo consiste em acertar a cor na segunda urna. Como não tem nenhuma bolinha amarela na segunda urna, então não vai aumentar a probabilidade, vai ficar 0 no total de 11, tá? Porque não tem nenhuma, certo? Aí o que acontece aqui? Aqui como vai dar 0, 6 vezes 0 e tal, a gente já cancela essa parte, vai ficar só o primeiro passo para vocês poderem resolver. Lembrando que a multiplicação de fração, a gente faz o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, certo? E no caso da soma, a gente só soma as partes de cima, ou seja, o que é chamado de numeradores. Eu vou deixar na descrição do vídeo, caso você queira dar uma retomada na parte de operações de frações, o link de aulas anteriores, tá? Bom, agora a probabilidade da azul, certo? Qual é a chance dele levar uma bolinha azul para a urna 2? Seriam 3 no total de 10, certo? Como ele vai levar, vai aumentar uma, tem uma, vai ficar 2 no total de 11 bolinhas. E tem a chance dele não levar também, não é isso? Então seriam 7 no total de 10. Como ele não leva nenhuma, então não vai alterar a quantidade de bolinhas, mas tem uma, né? Vai ficar uma no total de 11. Então multiplica primeiro as combinações, depois soma os resultados, tá? A probabilidade da branca. A chance dele acertar uma bolinha branca seria 2 em 10 vezes o número de bolinhas brancas que tem 2, se ele vai levar uma, não é? Então vai ficar 3, então vai ficar 3 no total de 11, mais a chance dele não levar uma bolinha branca da urna 1 para a urna 2, então seria 8 no total de 10, certo? Não vai aumentar a quantidade de bolinhas, tem 2, então vai ficar 2 no total de 11. Verde. A verde, a possibilidade dele levar uma bolinha verde é uma no total de 10. Levando uma, são 3, vai ficar 4. 4 no total de 11. Mais a probabilidade dele não levar uma bolinha verde para a segunda urna. Então, ficaria 9 no total de 10, vezes 3 no total de 11, que não vai aumentar a quantidade de bolinhas verdes na segunda urna. E a última probabilidade, né, é da bolinha vermelha. Então, a bolinha vermelha dele levar uma bolinha vermelha para a segunda urna não tem nenhuma, né? Então, vai ser 0 no total de 10, vezes a probabilidade dele acertar, não é? Então, seria 4 no total de 11, porque tem 4 lá, não vai levar nenhuma, não vai mudar nada. E aí tem a probabilidade dele não levar. Se não tem nenhuma bolinha vermelha, a probabilidade de levar outra bolinha é 100%, ou seja, 10 no total de 10, né? Vezes a probabilidade das bolinhas vermelhas, nesse caso não vai mudar nenhuma, né? Porque não tem bolinha lá, então são 4 no total de 11, certo? E aí faz as multiplicações e as somas, e aí você vai chegar, como eu falei no começo, na probabilidade maior das bolinhas vermelhas, tá? Quando você for fazendo os cálculos, sempre a probabilidade da anterior vai ser maior, né? Porque tem mais bolinhas na segunda urna, então será maior a probabilidade dela... a cada item que você for fazendo, a cada cor, vai ser sempre maior, porque tem mais bolinhas aí, né? Começa com 0 e vai até 4, tudo bem? Questãozinha difícil aí, mas tenta fazer da melhor maneira possível aí, tá? E aqui já elimina, né? Essa parte, só vai ficar a segunda parte para vocês poderem fazer, porque tem 0, né? Multiplicando por 0, dividindo por 0, vai dar 0, não precisa nem fazer. Bom, agora uma questão da AP 2019, também envolvendo o tema probabilidade. Uma fábrica de produtos de porcelana utiliza duas máquinas A e B para produzir o mesmo tipo de prato. A porcentagem de pratos defeituosos produzidos respectivamente, quer dizer, a informação do jeito que ele apresenta, primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, pelas máquinas A e B é de 15% e 5%, ou seja, a máquina A
tem 15% e a máquina B 5%. Foram misturados numa caixa 100 pratos produzidos por A e 100 produzidos pela máquina B. Se retirarmos um prato ao acaso e for defeituoso, a probabilidade de que tenha sido produzido pela máquina A é de... Aí tá lá as alternativas aqui, né? E tá em porcentagem, tá? A gente precisa lembrar como transformar um número decimal para porcentagem, mas é tranquilo. Por exemplo, 0,25 é 25%, que 0,25 vem da divisão de 25 dividido por 100, tá? E ele pediu para organizar os dados em uma tabela, nem precisaria fazer, mas só para facilitar aqui a explicação, eu coloquei essa tabela, tá? Para a gente poder analisar o entendimento dessa questão. Então, eu coloquei o prato A e o prato B, o total, com defeito e sem defeito. O que ele diz? Ele diz que são 100 pratos, não é? E que 15% desta máquina A, né, que produz o prato A, vem com defeito. 15% de 100 é tranquilo de fazer, que é 15, né? Então, são 15 que tem defeito e o resto sem defeito seria o quanto que falta para 100, ou seja, 85. Né? 85 mais 15 dá 100. E a máquina B, pelo que está falando aí, ela tem uma qualidade um pouco melhor, é 5% de 100, certo? São 100 pratos, então são 5 pratos somente, né, com defeito, e 95 sem defeito, somando os dois dá 100, total 100% aí. Né? Como ele pediu para analisar os pratos com defeito da máquina A, produzido pela máquina A, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai somar as duas, 15 mais 5 dá 20 e, consequentemente, 85 mais 95 dá 180. Significa o quê? Né? Que somando as duas aí dá os 200 pratos que ele falou. Tá? Como ele quer saber a probabilidade somente do prato com defeito da máquina A, então qual é a chance aí? É só analisar a tabela, né? A parte com defeito do A e dividido pelo total de pratos com defeito, tá? Com defeito, certo? Na tabela eu acho que fica mais claro o que quis dizer no enunciado, né? Porque no enunciado não está muito claro que vai estar separado os pratos com defeito e sem defeito, pelo menos na minha visão, né? Parece que vai ficar tudo dentro da mesma caixa, os 200 pratos, mas analisando pela tabela, eu creio que fica mais fácil o entendimento, tá? Que aí dá a ideia que vai separar esses pratos aí com defeito e sem defeito, certo? E aí a probabilidade do A é tantos pratos com defeito dividido pelo total de pratos com defeito, tudo bem? Então é isso aí, a proposta da aula de hoje. Façam os exercícios, postem lá, se tiver alguma dúvida já sabe os caminhos a seguir. Até!